Olá, amigos. Nós iniciamos hoje uma nova fase do QAP Advocacia na Escuta, agora na plataforma, no formato de podcast. E nós temos um carinho muito grande por essa editoria. Na verdade, o QAP Advocacia na Escuta é filho da Rodrigues Silveira Advocacia, fruto da nossa experiência de 28 anos trabalhando com policiais militares e bombeiros do Rio Grande do Sul. E dentro do QAP nós já realizamos algumas lives, já realizamos várias entrevistas com pessoas que eram importantes, que eram da necessidade de conhecimento do nosso corpo de clientes. E agora nós vamos ter a chance de conversar com alguém muito especial. Eu vou fazer um pouco de suspense. Pessoal, quem é que a essa altura do dia ainda não contou uma mentira? Eu vou deixar vocês pensarem, mas eu posso dizer, tenho certeza que já foram centenas durante o dia, certo? A nossa vida é feita de uma porção de mentiras que tem as mais diversas funções. Sobre isso nós vamos falar agora e quem tem o coração meio fraco vai ter que pensar ou tomar um remedinho para a gente poder continuar. Vocês já pensaram que pode ter alguém ou mais de uma pessoa, inclusive um grupo grande de pessoas que estão treinando neste momento para aprender a detectar mentira? Não, mas eu sou um grande mentiroso. Eu também pensava. Senhores, nós temos aqui um cara que é diretor da Escola de Cérebros Comportamentais, é coordenador do Laboratório Jurídico de Neurociências e Análise Comportamental. Depois de eu ter falado dessa frase desse tamanho, vocês pensem na importância desse cara. Ele é professor do curso de pós-graduação em Tribunal do Júri do SEI, depois ele explica o que é SEI, professor do curso de pós-graduação em Investigação Criminal, pós-graduando em Neurociências e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, professor de Inteligência Policial da Academia Superior de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, professor convidado de Inteligência Policial da Escola Superior de Polícia de Goiás, professor nas Escolas Superiores do Ministério Público e no Centro de Estudos de Aperfeiçoamento e Formação do Ministério Público em diversos estados. Vou pular um pouquinho para dizer que ele tem curso no FBI, tem curso com o Dr. Ray Bull, lá do consultor da New Scotland Yard. E eu diria, porque conheço ele há algum tempo e sei que ele também não é tão garoto assim, que eu acho que até com o Sherlock Holmes ele fez curso, tá? Thompson, te apresenta de uma maneira melhor, que eu agora estava brincando contigo, pela amizade. Pessoal, não tem maneira melhor de me apresentar do que a forma gentil aí que o nosso amigo Fábio acabou de me apresentar. Realmente é uma vida que eu tenho trabalhando nisso e me especializei em análise comportamental há 15 anos. Há 15 anos eu faço isso, me dedico à análise comportamental, e a análise comportamental não pode fugir daquilo que é o comportamento mais comum do ser humano, que é mentir. É o comportamento mais frequente, mais comum do ser humano, é aquilo no qual todos nós nos tornamos muito bons, no mínimo. Ou nós somos muito bons, ou nós somos ótimos, ou nós somos fantásticos mentirosos. Não tem ninguém menos que isso. Quando eu digo isso, se alguém aí se sente mal, se ofende, porque diz eu não minto, acabou de mentir para si próprio neste exato momento, né? Porque a vida é digamos, uma colcha de comportamentos onde a mentira é o equilibrador social nesses comportamentos. Sem mentir, não tem como chegar em casa com a esposa chegando do cabeleireiro e perguntando para a gente, como é que eu tô? Todo mundo gostou do jeito que a esposa ficou? Não. Mas todo mundo vai dizer para ela, linda, como sempre, mais linda meu amor, do que nunca, porque a gente precisa. Não dá para chegar para o chefe pé no saco na segunda-feira de manhã e ele diz aí, e daí, seu Fábio, tudo bom? O senhor por aqui? E o Fábio olha para o chefe dele, hoje ele não tem mais chefe, mas o Fábio olha para o chefe dele e diz, até o senhor chegar estava. Ele pensa isso, mas ele não diz isso aí. Ou seja, mentira é um equilibrador social, a gente não pode dizer a verdade. Né? Pois é, tu sabe que eu ia dizer que eu não minto, mas eu resolvi trocar, até apaguei umas coisas que eu tinha para comentar aqui sobre as minhas virtudes de nunca mentir. Todo mundo mente, né? E os motivos são os mais diversos, né? Essa mentira que tu estavas colocando é uma mentira social, né? O que te levou? O que te trouxe esse interesse? Onde é que desembocou
Um dia tu acordou e disse, não, vou ter que estudar sobre isso porque o negócio está demais. Não foi bem assim, né? Eu não acredito em acaso, né? E eu acho que duas coisas aconteceram para mim de forma muito próxima, né? Quando eu ainda morava, hoje não moro mais aqui em Porto Alegre, embora continue sendo gaúcho e venho para cá todos os meses. E na época eu trabalhava na Polícia Civil do Rio Grande do Sul e tive a oportunidade de fazer um curso organizado pela Associação dos Delegados de Polícia aqui do Rio Grande do Sul, com 6 agentes do FBI, uma equipe multidisciplinar do FBI, e 2 dias foram dedicados à técnica de entrevista e interrogatório. E eu tinha feito, uns 15, 20 dias de diferença, um curso organizado pela Reitoria de Extensão Universitária da Psicologia da PUC, um curso com o Rei Bull, né, que é consultor da New Scotland Yard, uma das maiores autoridades. Que alívio, eu falei certo o nome do cara. Uma das maiores autoridades, né, europeias ainda, né, em atividade. E essas duas coisas caíram no meu colo. Eu sempre dei aula. Eu dou aula há uma vida, né? Faz 43 anos que eu dou aula, né? Parece que tem alguns delegados aí, né? Que devem estar nos assistindo também. Também foram alunos meus, eventualmente na Academia de Polícia ou, sei lá, em outras atividades que eu tive. Mas eu sempre dei aula. E daí eu olhei e digo, isso é uma coisa que eu quero estudar, isso eu quero me dedicar, isso é o que eu quero fazer para o resto da minha vida e quero transmitir essas informações bacanas. E comecei, a partir dali, a estruturar um curso, que eu dei o nome que se mantém até hoje, Técnicas de Entrevista, Interrogatório e Detecção de Mentiras, que está indo agora, está em andamento a sua edição de número 259. Nossa, deixa eu te fazer uma pergunta bastante pessoal, assim. Qual era o número do meu curso? 200 e... não tenho memória, Fábio, para me lembrar, né, do número do teu curso, mas eu me lembro dos alunos da minha turma número 1, da minha turma número 2, me lembro deles porque eles acreditaram numa coisa que eu também estava acreditando. Né? Então, quando eu comecei, esse curso tinha 4 horas e meia. Hoje ele tem 24 horas e é um dos cursos que eu dou. Deixa eu só dar um pequeno testemunho aqui. Gente, é transformador, tá? Não estou aqui para vender peixe, jogar confete. Eu tenho muita admiração pelo meu convidado de hoje, tanto que convidei ele para estrear aqui, né, nesse novo formato. A Rodrigo Silveira já deve algo aos ensinamentos que ele nos trouxe. E o que eu transmito para os colegas também. É muito generoso da parte dele ter isso conosco. E antes da gente entrar nas questões da mentira como um todo, que isso aqui dá muito mais do que 24 horas de curso e muito mais do que 24 horas aqui, né? Mas antes da gente entrar, eu queria te perguntar, fala um pouco da Escola de Cérebros Comportamentais. Vamos falar da Escola de Cérebros Comportamentais. E para falar da Escola de Cérebros Comportamentais, eu vou terminar falando do laboratório jurídico também, porque essas coisas, né, elas nasceram juntas, e o laboratório jurídico trouxe algumas alegrias contemporâneas para mim, que é saber, né, de algumas vitórias que foram muito motivadoras, que emocionou muito a nossa equipe do laboratório. Verdade. Que o Fábio teve aí, né, sucessos aí em casos, né, dos clientes que ele atendeu, e talvez estejam até alguns deles nos escutando aí, né, acho que nos sim, vendo, com né, certeza. Nesse momento. Com certeza. Mas, se não estiver, eu vou ligar um por um depois para olhar lá no YouTube, tá, pessoal? Mas assim, ó, eu tenho muito ex-aluno, uma quantidade muito grande. E eu procuro ser perfeccionista, né? A gente não chega lá, mas a gente procura seguir essa linha. E eu comecei a me perguntar o que eles estavam fazendo com o conhecimento que eu dei 10 anos atrás, 8 anos atrás, 12 anos atrás, 6 anos atrás. O que eles estavam fazendo com esse conhecimento sem ter, digamos assim, uma orientação. Porque a gente vive com heurísticas. Heurísticas nada mais são do que hábitos que a gente sedimenta e faz porque acredita que funciona. O problema é, será que funciona? É como tu ir numa academia e dizer, eu não preciso do meu coach lá, eu não preciso do meu personal, porque eu já sei o que fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas aí depois ele tem fica ideia com aquela canela se de ele grilo. está fazendo com um erro que ele não nota, porque ele pensa que está fazendo. Então eu disse, eu vou convidar alguns dos alunos, dos bons alunos que eu me lembro que eu tive, e formar um grupo, que era o grupo no início, era Cérebros Comportamentais. A partir da formatação desenvolvida no primeiro ano, virou Escola de Cérebros Comportamentais, para que essas heurísticas, ou seja, esses hábitos, eles se tornassem parametrados pela ciência.
Essa era a ideia. Muito legal. Que a gente pudesse treinar baseado em ciência e alimentar, né, a capacidade de produção de análise comportamental em função de convidados que iam na escola de cérebros comportamentais trazer conhecimentos transversais àqueles que eu podia levar para o pessoal. Então, a gente montou essa escola. Eu tenho 2 turmas hoje, né? O Fábio aqui é um dos proeminentes alunos de uma das turmas. Não é né? por estar na minha presença. Não é por estar na tua presença, né? Mas, como eu disse, todos mentem, né? Então, Muito bom. E o que a gente faz? A gente analisa casos públicos e notórios e chega a muito próximo da verdade, quando não chega na verdade, e isso ilide a contaminação da imprensa. A imprensa, ela divulga os fatos do jeito que ela entende que é, de acordo com a sua linha editorial, com as informações que obtém. A gente não. A gente olha para aquilo que é e analisa comportamentos baseados em ciência e não em achismo, e não simplesmente na minha experiência. A minha experiência na Escola de Cérebros Comportamentais, ela passa a ser parametrada pela ciência. A neurociência, ela é a mãe da análise comportamental. Pois então, é. A gente faz isso o tempo inteiro. Assim, qualquer caso que vocês que estão nos assistindo agora tiverem ideia que teve na mídia, o caso do assassinato do menino Henri Borel, o caso do rapaz aquele que enganou lá, ludibriou a polícia em Goiás lá por não sei quanto tempo. Do rapaz da represa Billings. Da represa Billings, o caso da Elise Matsunaga, sei lá, tudo que é caso que teve na imprensa, do Felipe Monvalher, todos esses casos. Aquele caso da magia negra lá do Paraná também, como é que é o nome ali? Isso, as bruxas de Guaratuba. As bruxas de Guaratuba. Guaratuba. Vocês puderem imaginar, a gente conseguiu ali uma aproximação da verdade dos fatos de uma forma que, para quem não é dali, parece que estão fazendo mágica. E é ciência. Inclusive, nesse do caso das bruxas de Guaratuba, nós tivemos uma movimentação que confirmou aquilo que a gente estava estudando, né? Sim, sim. Que foi uma notícia de coisa de umas 2 ou 3 semanas atrás, que disse que exatamente aquilo que nós dissemos que estava acontecendo naquele interrogatório dos investigados aparentava muito ser uma tortura psicológica e tal, e foi declarado isso recentemente, né? Isso foi muito legal. Então, o que a gente faz ali é o que eu chamo cientificamente de sinaptogênese. Nós estamos criando novos caminhos neurais, novas sinapses neurais, e que nos permitem criar hábitos baseados em ciência. Então, quando a gente olha para um caso, a primeira coisa é identificar que não tem 2 casos iguais. Isso é um dos maiores erros de todo mundo, quer seja de qualquer um dos estratos dos meus alunos. Eu tenho advogados, eu dou aula para juízes. Isso eu ia perguntar. Né? Eu dou aula para juízes na Escola Superior da Magistratura, eu dou aula para promotores de justiça, eu dou aula para policiais. Mês que vem eu estou retornando no Amapá para dar curso lá são 200 policiais, né, que vão fazer, como eu dava aqui na Escola de Polícia, né, etc. Então, mas baseado em ciência. Vamos criar hábitos baseados em ciência, e isso vai dar uma facilidade muito grande. E daí, disso, o que aconteceu? Eu digo, vamos ver como é que a gente pode melhorar um pouquinho mais. Vamos tentar pegar gente muito focada e que seja advogado. Eu tô lá. Esta é a ideia. Eu não sei se foi erro. Gente muito focada e que seja de muita competência na análise comportamental e que seja advogado. Aí eu montei um grupo especial, são 12 advogados. Eu estou enganando lá, tá? É o Laboratório Jurídico de Neurociência e Análise Comportamental. Então, a gente analisa os casos daqueles 12 advogados com ciência e de forma, assim, com brainstorming baseado em todos, enxergando todos os lados da ciência. Essa é uma das melhores experiências que eu já tive na vida. A gente consegue produzir defesas justas. E eu posso dizer para vocês, como mentor do grupo, né, do meu orgulho, de nós termos fechado 1 ano de atividade e ganhamos todos os casos. Todos. Nós só não ganhamos ainda casos que ainda não foram julgados, não houve trânsito em julgado, né, etc. Mas todos, ou seja, a ciência está funcionando. Os senhores policiais militares aqui do Rio Grande do Sul, que são, né, o grande público-alvo, né, aqui do podcast, através do Fábio, vocês estão tendo aí com certeza uma capacidade de defesa baseada em ciência, além
da competência que é natural aí do Fábio, fantástica. Eu trouxe o convidado certo para hoje, tá? Eu só quero dizer o seguinte sobre isso. A experiência ali do grupo de neurociências e análise comportamental dos advogados, e esqueci o nome do grupo, mas não posso esquecer porque não posso esquecer, gostaria de dizer, agradecer a todos do Laboratório Jurídico de Neurociências e Análise Comportamental a honra que eu tenho de trabalhar com eles, tá? Nós temos colegas do Rio de Janeiro, colegas de Rondônia, colegas do Paraná, colegas de todo o Brasil que estão congregados ali, e o mais interessante, Thompson, que tu consegue realizar é que é uma rede neural, né? São cérebros que se reúnem para fazer esse trabalho. E isso é muito legal, porque a gente pensa que o direito só tem um jeito de enxergar. E assim, o direito é do jeito que a gente olhar para ele. Então, as ideias que vêm dali, elas são aproveitadas por todos e entregues por todos com uma generosidade que aí o Thompson ali fica, às vezes, olhando acontecer as coisas que ele ajudou a acontecerem. Nós fazemos análise comportamental, mas também tem análises jurídicas, daí o nome. E eu deixei o professor falar, né? Eu estou invicto, assim, faceiro da vida com os resultados que nós estamos obtendo, não só nos casos que estão sob a proteção lá, sob o patrocínio do meu escritório, mas principalmente porque a gente se ajuda nos casos nacionais. E passou da hora, né, Thompson, de a análise comportamental com amparo em neurociência ocupar os tribunais. Nós precisamos alçar a neurociência à característica de ser identificada e trabalhada perante o piso e perante os tribunais, porque isso vai ser muito importante para a justiça como um todo, né? E um link disto com o foco do nosso podcast hoje, que é a mentira, é fantástico, porque a análise toda que se faz neurocientificamente, ela está sempre alavancada na identificação em cada processo de quem diz a verdade e quem mente. Sempre. Porque tudo que a gente faz não fica simples. Não tem como a gente fazer análise comportamental sem ter esse parâmetro básico, que é identificar ali dentro quem mente e quem diz a verdade. A partir daquilo, a gente utiliza todo o resto do calhamaço neurocientífico que a gente já colocou como input para fazer os outputs ali de análise. E é por isso que é fundamental. Porque, como eu disse, todo mundo é muito bom em mentir, mas em detectar a mentira... Eu não saberia um momento melhor do que esse para falar sobre esse livro aqui, que é o livro da nossa colega de laboratório, a Andrelise Parchem. Evitarei os outros sobrenomes, porque todos são difíceis, mas ela é uma pessoa extremamente afável, extremamente inteligente, e por orientação e por inspiração dos cérebros comportamentais, da Escola de Cérebros Comportamentais e do laboratório, ela escreveu esse livro, Análise de Credibilidade do Testemunho como Estratégia Processual. Que é meu livro de cabeceira, estou lendo, tem uma dedicatória maravilhosa, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nós estamos começando a escrever a respeito. E isso é muito, muito legal, porque a gente está trazendo suporte que os advogados precisavam ter acesso. E isso só aconteceu a partir da Escola de Cérebros Comportamentais, a partir da tua ideia. Bendita ideia foi essa, e nós temos tanto a fazer. O Thompson, não raras vezes, no começo eu achava que era média, tá? Vou dizer para vocês. Achava que esse cara faz média toda vez. Terminava o dia de apresentação de um determinado caso. Elise Matsunaga. Gente, me diz se eu estou mentindo agora. Tem um detector de mentiras. Gente, olha, sinceramente, eu estou surpreso. Vocês me superaram com a quantidade de coisas que vocês fizeram, de apontamentos aqui hoje. Olha aqui, eu tenho isso aqui, ó, mas tal coisa eu não tinha pensado. E foi fulano que trouxe. Tal coisa também não tinha pensado. E vejam a quantidade de coisas que nós temos. E lá nós temos também grandes distorções eventuais que se chamam as famosas... são contaminações, ou cientificamente chamados de heurísticas, que acabam desembocando em vieses, né?
E todos temos os nossos. E os teus, o teu público-alvo maior aqui, que são os policiais militares, também tem. E é muito importante que sejam alertados disso, porque os advogados, às vezes, quando estão numa situação de acusação, assistente à acusação, eles conhecem. Não precisa ser um advogado especialista como o Fábio no direito militar, mas eles conhecem o comportamento padrão que tem um policial civil, um policial militar, um policial rodoviário. Por quê? Porque eles criaram vieses, porque existiram comportamentos que foram definidos institucionalmente como os comportamentos que dão mais segurança. Só que a partir do momento que tem alguém analisando esses comportamentos e entende isso, ele vai saber como, no momento em que ele for interrogar o policial militar, o policial civil, o policial rodoviário, ele vai saber como chegar para desestruturar aquilo que o sujeito traz por hábito e não por heurística científica. E aí ele entrega tudinho. Então, em vez dele ir lá, verdade. Ele vai com a segurança daquilo que os colegas dele sempre disseram, não, vai isso é melhor, essa é a melhor maneira de fazer. E quando ele chega lá, alguém que estudou análise comportamental pode bagunçar o coreto do sujeito do depoimento. Então, eles também precisariam, né, de receber algum tipo de conhecimento, né, a esse respeito, para que pudessem fazer a atividade fim deles de uma forma mais segura, mais tranquilo, e não ficar como a maioria das vezes a polícia militar fica, jogada no meio do entreveiro, e o pessoal fica torcendo para não dar nada, e se der nós nos viramos. E quem é que pode ter uma vida assim? O sucesso tem vários pais. Né? Se for bem sucedido, todo mundo orientou. Mas o fracasso é órfão, aí todo mundo some de perto. Isso não é meu, tá? Um momento cultural, John Kennedy. Mas o interessante aqui é o seguinte, eles têm umas dicas que eles dão entre eles que eu já desmontava antes de ter aprendido tudo que eu já aprendi. Umas coisas do tipo, na entrevista, no interrogatório, bota as mãos na perna e fica parado, assim, não te mexe muito, né? Aí ele não se mexe muito, aí ele começa assim, ó, tá com as mãos na perna e começa assim. Aí se mexe para os lados, assim. Ou ele começa a engolir ou molhar os lábios. Tu pode explicar para que esse pessoal que está nos assistindo entenda o que está acontecendo na mente dessa pessoa? O que está acontecendo é o seguinte, nós temos um processo neurofisiológico no momento da mentira, né? A gente, no momento em que a grande maioria das pessoas vai mentir, ou ela tem medo de ser pego na mentira, ou ela tem vergonha de mentir, é um momento de tensão. Só não é um momento de tensão para um 7-1 de carteirinha, porque ele não tem medo nem vergonha de fazer isso. Mas o sujeito que está lá, eventualmente, dando um depoimento em juízo, não precisa ser nem o réu, pode ser uma testemunha, pode ser a vítima. É um ambiente hostil para quem não é operador de direito, um ambiente jurídico. E naquele ambiente hostil, o sujeito tende a ficar tenso. E o pior, os magistrados entendem o comportamento tenso como comportamento de mentira por não conhecer neurocientificamente. Nem sempre será, ali, né? Eu estou olhando, às vezes, estou fazendo análise numa consultoria para um escritório de advocacia e vejo o juiz dizer, eu queria lhe advertir que o senhor está com isso de dizer verdade, eu estou olhando, mas está dizendo a verdade, ele só está tenso. E daí o juiz diz isso, e o que acontece? A criatura fica mais tensa ainda. E o juiz acha que está mentindo. Então, todos tendem a fazer. Por quê? Porque no momento em que alguém vai falar ali e ele fica tenso, ele começa a produzir o neurotransmissor da cortisol. Então, o cortisol do estresse. O cortisol, porque ele fica estressado, ele produz o cortisol. E o cortisol é que provoca a secura dos lábios, que o sujeito tende a tentar molhar, né, e provoca os outros tipos de reações. E o nosso sistema nervoso, como é que a partir do momento que a gente sente a emoção do medo, a tensão, nosso sistema nervoso autônomo, ele reage com algumas coisas que ele expressa através do corpo. E ele expressa inicial e principalmente através dos membros inferiores. E são os últimos que a gente se dá conta. Exatamente, são os últimos que a gente se dá conta. Então, no momento que o sujeito vai lá, por que o sujeito bota a mão aqui? Número 1, para evitar que com a mão solta o cara note que está nervoso, então bota a mão aqui. A outra que o sujeito diz, assume uma postura que as pessoas vão entender como tu está tranquilo. Ninguém está tranquilo se não estiver natural. O jeito que está tranquilo, está como eu e tu estamos aqui, natural. Quer dizer, não, estou bem emocionado. Tu está bem emocionado. Né? Então, se tá natural. Então, quando alguém vai falar como um boneco, já sabe,
o juiz olha e já diz, o sujeito veio preparado para mentir. Isso aí tá aparelhado. Não é. E daí o que acontece? Quando os questionamentos são feitos para ele, e ele se sente tenso, mas está lá disfarçando, aonde é que acontece isso? O membro inferior. E o membro inferior, quando começa a se mexer, e se ele estiver numa cadeirinha, principalmente se estiver numa cadeirinha com rodinha, que nem essa que a gente está aqui, giratória, ele começa e não se dá conta, porque aqui o sujeito se dá conta, bota a mão no bolso, cruza o braço, ele faz tudo isso. Mas o pé, ele custa, ele só nota quando a perna dele já está assim, mas antes disso, o dedinho dele começou assim, dentro o pezinho dele começou assim, e quando o pezinho dele estiver assim, se tiver rodinha na cadeira, ele já está girando sem se dar conta que está girando. E quem sabe olhar isso no contexto, sabe, esta abordagem está deixando essa criatura nervosa. Nesse curso de entrevista interrogatório tem uma parte que é dedicada a essa proxêmica, né? Essa questão falo bonito também, né? Eu tenho recursos. Essa questão da colocação do posicionamento do interrogante ou do entrevistador, e existe uma diferença entre isso, daqui a pouco a gente pode conversar sobre ela, de como ele deve estar, qual é o posicionamento que ele deve colocar o seu interrogando ou entrevistando. Nós teremos as duas fases, né? É o mestre que sabe dessas coisas, e perguntarei sobre isso também, para ter condições de observar tudo isso, porque, sinceramente, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu me preocupei, porque eu pensei, cara, quantas pessoas tem nessa sala para olhar tudo isso, entendeu? Pô, o cara mexeu a perna, o cara tá ofegante. Eu agora estava fazendo uma notícia-crime aí de uma situação que, lamentavelmente, tive que ouvir um policial militar e mostrar que ele estava mentindo. Mas ele se mostrou inteiro, coitado. Ele chegou lá e ele fazia assim. E aí ele pediu para tirar a máscara. Eu pensei, pode estar ofegante por causa da máscara. Ele tirou a máscara, aí ele mostrou que, além de estar ofegante, ele estava com a boca seca, pressionava os lábios e engolia em seco o tempo todo. E eu me lembrei, que bom que eu já fiz aquele curso, porque tá muito bom. E a gente fica até dando um certo sadismo de ver aquilo ali como uma experiência técnica, sabe? Vou te perguntar, como é que a gente dispõe, tem uma disposição ideal para ter essa observação? Disposição, tu diz? Física, dos elementos, assim, cadeira vai aonde, como é que é o ideal? Isso fora do ambiente num ambiente de entrevista. No ambiente de entrevista, normal. O ideal é a gente ficar numa distância, no máximo a que nós estamos aqui no estúdio agora, né? Ou seja, separados por uma mesa, não mais do que isso. Porque para produzir informação, as pessoas têm que conversar. E para conversar, elas têm que estar próximas, sem invadir o espaço da outra. Então, que é o espaço de intimidade, aquele que... a ideia. Se a gente quisesse passar aí para a condição ideal, eu diria, se a mesa pudesse ter um tampo de vidro, fica bacana, porque eu estou enxergando os membros inferiores do sujeito que está lá. Se o sujeito que eu estou entrevistando... o tampo de vidro sem fundo, que dê para enxergar a perna. Que dê para enxergar os pés do sujeito. A outra coisa, né, que se for possível, é que ele esteja numa cadeirinha com rodinhas, né, para que facilite qualquer movimento que ele pensa que não está tendo, eu começar a enxergar que ele está tendo. Outra coisa importante, que não precisa ser um estúdio bacana que nem esse aqui, mas que seja um local que da melhor forma possível possa suprimir ruídos externos, fontes de distração. Por quê? Deixa eu explicar neurocientificamente isso. Quando eu consigo engajar alguém, né, e esse engajamento ele se dá quando a gente coloca um plug na tomada chamado empatia. Eu estabeleço uma conexão, coloquei o plug na tomada, e agora, durante a entrevista, eu tenho que manter esta conexão, tenho que manter a energia passando no plug. E essa energia que passa no plug, a gente chama de rapport, que não é sinônimo de empatia. Não. Então, eu crio a conexão e mantenho a energia passando. A manutenção da energia é o rapport. É o rapport. Eu estou mantendo aquela energia, estou mantendo aquilo ali funcionando. E enquanto eu mantenho aquilo, para manter aquilo funcionando, eu preciso manter um diálogo fluido com o sujeito. E se eu estou mantendo um diálogo fluido, eu criei nele uma linha neural, a linha de raciocínio, que é um caminho sináptico neural que ele está em desenvolvimento em função das recuperações de memória que o sujeito está fazendo, em função dos raciocínios que ele está fazendo, ou seja, o córtex pré-frontal buscando memória que eventualmente está no próprio córtex pré-frontal, que está no hipocampo, né? Com cada uma das estruturas cerebrais, a amígdala influenciando
dentro da memória, trazendo emoções para aquilo ali. Então, no momento que o sujeito está fazendo... Eu falei tanto que eu me perdi do início da tua pergunta ali. Quer que eu repita o início da tua pergunta? Tu me só para emocionou dizer, tanto né, que eu também me perdi. Abrir. Mas não, é que a gente estava falando do formato. Isso, ok. Que tem que ter o espaço para uma entrevista ou interrogatório. No momento em que a gente está desenvolvendo isso, nós estamos criando um caminho sináptico. Se a gente interrompe isso por qualquer motivo, eu estou ali por qualquer motivo, alguém abre uma porta, um barulho na rua, uma janela e passa alguém. Aí já, virou distraído. No momento em que o entrevistado tira o foco daquilo e interrompe, neurocientificamente, ele interrompe um caminho neural, um caminho sináptico. Então, aquilo que ele estava desenvolvendo, buscando todas essas informações, é cortado. E a retomada não é a retomada daquele ponto nem daquele raciocínio. A retomada é um novo raciocínio que ele vai fazer a partir do insight, como eu fiz agora. Claro. Que eu acabei, me perdendo no que estava aqui, tu me lembrou. Então, eu estou falando a mesma coisa, mas não é a continuidade daquele raciocínio. Não, poderia ter sido talvez uma grande ideia, a melhor da tua vida. É a melhor da minha vida. Espero não ter causado isso. Então, isso é importante, o local, a proxêmia, ela precisa tornar aquele ambiente um ambiente bilateral. É botar aquele famoso não perturbe na porta e as pessoas obedecerem. É um ambiente bilateral, Fábio. Ou seja, é eu e tu. Se tiver duas pessoas entrevistando, já não é entrevista, é interrogatório. Porque para ter isso, nós precisamos estabelecer empatia. Aí tu vai querer estabelecer empatia com duas pessoas ao mesmo tempo? Tu tá falando com uma e a outra te olhando e fazendo uma anotação, acabou. Não rola isso aí. Entendi. Então tem que ser alguém, uma pessoa, bilateral, uma mesa, duas cadeiras, um ambiente mais reservado possível para evitar quebrar aquela linha neural que tu está provocando quando tu está mantendo. E tu só vai ter como manter aquela linha se tu tiver o domínio daquilo que tu vai entrevistar. Porque quando o sujeito estiver no tom de voz, que ele vai verificar que ele está encerrando alguma coisa, tu já tem que ter como dar continuidade naquilo. No momento em que tu quebrar aquilo, tu quebrou a produção de informação. Então, a proxêmia, ela vai além da distância das cadeiras. Ela tem um controle total do ambiente. Isso, é um controle total do ambiente que torna ele propício à produção de informação. E aí, tu falaste do interlocutor, né? Do entrevistador. Sim. Nessas condições, o entrevistador tem que conhecer do que ele vai fazer. E tem que ter pelo menos um background inicial de quem vai depor, né? Me lembro que quando a gente tratou desse assunto, é uma coisa do tipo, tá calor hoje, né? Como é que foi para chegar até aqui? O trânsito está complicado. E qual é a finalidade de fazer isso? Além de colocar o sujeito num clima mais à vontade, isso tem uma razão científica. Tem. Uma das coisas que tu faz é fundamental, que é estabelecer realmente um equilíbrio emocional. Sempre que alguém vai dar uma entrevista para ti, por qualquer razão, há um pico de tensão natural naquele ponto inicial. Então, tu tem que tentar quebrar esse pico, oferecendo uma água, um cafezinho, aperta a mão, perguntando se quer fumar, etc., deixando a pessoa... Se alguém quiser oferecer uma água para mim também, a minha ficar tranquilo. Mas esta conversa soft, para deixar o sujeito tranquilo, ela também se presta cientificamente à percepção de traços da baseline do entrevistado. Baseline, linha básica de comportamento do entrevistado. Então, se tu sabe quem tu vai entrevistar, isso já começa antes, em pesquisa. Não é em pesquisa de banco de dados, não é em pesquisa de perguntar para o chefe de alguém, não é pesquisa de perguntar para o amigo de alguém, posso dar um pause? Para a mulher de alguém. Pessoal, não é pesquisar no Consultas Integradas e achar que conhece o sujeito, tá? Tem que estudar o caso como um todo. Ok. Por favor, pode continuar. E nem perguntar para o chefe, para o colega de trabalho, porque estas pessoas vão colocar ali os seus viés, as suas percepções, elas vão colocar as suas percepções pessoais ali. Elas vão colocar os seus viés naquele momento. Então, vocês vão receber uma informação do jeito que ele enxerga aquela informação. É uma interpretação, né? Exatamente. E dependendo de como é que aquela informação vier, vocês pegam uma pessoa e vão dizer, este sujeito é fantástico. E quando virem a outra, vão ouvir, não confia nesse sujeito de jeito nenhum. São as percepções pessoais. Então, vocês têm que formar as de vocês. Sabe qual é, Fábio? A fonte mais confiável que tem para isso são as nossas redes sociais. Essa é a fonte mais confiável. Porque ali as pessoas
postam as coisas de acordo com seus valores. Mas me diz Mesmo uma que alguém coisa. te diga, não, isso aí eu só postei pelo livre pensar. Não, ela posta nenhum valor. É Tá. futebol, é a família, é a filha dentro da família, é o trabalho, é a política. O valor dela tá ali. Mas ali é um lugar de mentira também, né, Thompson? Aí é que tá. As pessoas estão sempre felizes. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, Eu cara. não vou, eu não vou. Vander Wildner, eu cito bastante eu não pessoas. vou. Eu tenho que olhar ali para buscar não informações confiáveis, mas para entender a baseline, linha básica Entendi. comportamental. Para chegar no Eu funcionamento não vou da entrar pessoa. no mérito do que ele está postando ali, não. Entendi. Eu vou entender por que ele está postando só de política, por que ele está postando só da direita ou da esquerda naquele momento, por que no momento futebolístico, gremista, como é o meu momento hoje aqui, o sujeito está se posicionando. Quando quiser encaminhar o em encerramento, relação podemos encaminhar. ao caso do Luizito Soares. Ele está se posicionando como... Eu vou ver a passionalidade. Que está indo para o Inter, né? Mas é o Inter. Para Inter. Inter. E eu vou ver, né? Esse sujeito é passional. Uhum. Esse sujeito, eventualmente, ele poderá, se for o teu cliente, esse sujeito poderá, eventualmente, ser provocado e perder o controle. Eu preciso falar com ele sobre isso. Se for uma testemunha diversa, vai dizer, esse eu já sei que, se eu usar uma alavanca psicológica adequada, eu vou desestabilizar. E uma pessoa desestabilizada, não interessa se tem razão. Quem não tem controle, não tem credibilidade. Então, isso começa antes. Mas, quando tu entrevista alguém, tu consegue perceber traços da baseline, até de calibrar dinâmica ocular, que aquele negócio da PNL, de que tu olha para cima, para baixo, para a esquerda, aquilo lá é balela, não existe neurocientificamente falando qualquer lastreamento para aquilo. Aquilo é só assim uma ideia. Só que essa ideia, ela se dá através da entrevista que eu faço com o sujeito. Eu quero ver aonde que o Fábio busca memória na dinâmica ocular, aonde que o Fábio raciocina na dinâmica ocular, e raciocinar não significa mentira. Sim, pode ser que para responder alguma coisa tenha que raciocinar. Eu vou perguntar para o Fábio, ok, Fábio, me diz uma coisa, tu tem ideia aqui de quais serão os teus próximos 4, 5 podcasts que tu tens aqui? Ele vai ter que raciocinar para me responder. Quase respondi, mas não posso também revelar tudo de uma vez só. Isso, mas eu duvido que ele já tenha os 5 podcasts daqui. Ele tem que pensar. E daqui a pouco ele vai pensar e vai me dar, olha, realmente tem pessoas que... Mas ele tem que raciocinar e não está mentindo. Claro. Então, esta baseline, este tipo de comportamento, entre outras coisas, tu perceber nessa conversa soft a disposição da pessoa em falar ou não, aí tu faz uma pergunta para ela, ela diz, Se ela disser, ela não está muito disposta a falar. Parece aquela pergunta do Lauro Quadros, né? Era uma pergunta de 5 minutos, aí o cara assim, isso aí. Acabou, né? Complicado. Então, a baseline do sujeito, no início da entrevista, ajuda a ser formada. Tá, olha só, o meu policial, né, o meu cliente aí que está nos assistindo, ele se depara com alguém no dia a dia, ele vai abordar uma pessoa na rua. Então, ele não vai ter como dizer, né, como já se propugnou algumas vezes, boa tarde, cidadão, tudo bem? O senhor agora vai ser abordado pela Brigada Militar. Nós precisamos dos seus documentos. Olha que bonito, né? É praticamente assim que o policial fala na rua, né? E aí, de qualquer maneira que o policial fale, ele é a imposição da ordem, ele está armado, ele... Tem muita gente que tem muito medo de policial, nem sempre é necessário isso. Uma conversa urbana pode ser estabelecida, e, enfim. Mas ele tem alguns segundos ali. Aqui, nesse momento, não dá para ter uma análise completa de baseline, não dá para ficar com o sujeito muito tempo. Como é que dá para ter riqueza nesse momento de uma abordagem para poder fazer percepções sensoriais, análise do discurso, análise não verbal, análise das posturas corporais, por exemplo? Existe alguma maneira de... Existe. Vamos lá, existe. então. E essa maneira que existe, ela não deixa como qualquer outra de ser fundamentada em neurociência. Existe uma parte da neurociência que estuda o que chama de fisiognomia, com G. Fisiognomia, isso é neurociência. A fisiognomia, ela estuda o que comportamento se pode prever, que tipo de personalidade se pode antever de alguém em função do seu comportamento emocional. Por quê? No momento em que um policial vai abordar alguém, o que ele vai ter tempo de olhar é análise fisionômica.
e alguns movimentos que o Joe Navarro costuma dizer que é o ready to go. Sim. Observar o que parece. Daqui a pouco tu olha lá, o cara tá assim. Tá pronto. Quer dizer, é um movimento que ele está fazendo aqui, que o policial precisa verificar, né? E que não pode confundir com o movimento do cara tenso que vai pegar o documento naquela caixinha que fica no meio ali, porque já é histórico de muito policial que é justificado. Em colegas que perderam a vida, com alguém que disse que ia pegar o documento e acabou perdendo uma arma, que acabou dando tiro no sujeito e matou o cara que ia pegar. Verdade. Já trabalhei em alguns casos assim. Só o documento. Se fosse assim, eu daqui a pouco já teria levado um tiro ontem lá em Gramado, né? Porque eu saí do... Foste abordado, Thompson? Fui abordado. Tinha suspeita fundada a teu respeito? Tinha suspeita fundada? Não. Tinha a tipificação penal ali, nossa, né, do ato. Né? Eu saí do Cristais de Gramado e não me dei conta que não podia atravessar a pista direta, porque não tinha nada que dissesse, mas tinha é só infração. Tachões e linha dupla. Eu atravessei direto e só o policial rodoviário me pediu para parar, bota ali e pronto, dancei. Quando ele me pediu o documento, eu tive que abrir ali no meio. Tava a arma. Tava ali, etc. Quer dizer, se o sujeito tá naquela de, eu vou mexer, dar um tiro, não pode. Então, o sujeito tem que estar atento. Ele tem que estar atento para os movimentos não verbais e para a linguagem emocional, porque é só o que ele vai ter. E estas coisas, Fábio, são percebidas em tempo real. A emoção tem que ter treinamento, né? Em tempo real. A gente olha, a nossa amígdala nos diz a emoção do sujeito, em tempo real. Quem estuda fisionomia tem a possibilidade de verificar, não na emoção que ele está sentindo, mas na fisionomia do sujeito, qual mais traços de temperamento daquele sujeito. E pode, em função disso, prever que tipo de comportamento ele pode tomar. Eu não tenho como aqui, né, numa conversa informal, abordar isso, mas tem como fazer isso. Então, análise emocional do momento, a análise das cicatrizes emocionais que ficam na cara do sujeito pela vivência. Nós temos 44 músculos na face. Esses 44 músculos na face, para cada emoção que a gente expressar, é o mesmo conjunto de músculos. É como tu ir numa academia e dizer para o personal, eu quero fazer perna. Ele vai te hipertrofiar a musculatura da perna e a mesma musculatura vai ficar. Tu sai na rua e bota lá, vou botar 3 pessoas aqui, uma delas pratica natação, quero ver tu adivinhar. Bingo! Certo. Tu olha nos ombros, porque hipertrofiou a musculatura aqui. No nosso rosto... Pode não parecer, mas eu faço natação. O nadador profissional. Sim, obrigado. Então, assim, Aí fez eu perder minha Desculpa, tu estava falando da análise da estrutura corporal. Então, mas eu queria saber por que eu fui lá nesse negócio, porque eu queria chegar em algo. Assim, então, no nosso rosto, as nossas 44 músculos, o mesmo conjunto, ele é acionado para aquela mesma emoção. Então, em todas as pessoas? Em todas as pessoas, cada pessoa tem o mesmo conjunto muscular que é acionado. Tu vais acionar um conjunto muscular. Eu vou acionar não necessariamente o mesmo músculo, mas para expressar aquilo, porque eu tenho o meu jeito de rir. Tem sujeito que ri com a boca assim, o sujeito que ri, cada um tem. Claro. Então, mas aqueles músculos que tu vai utilizar, que eu vou utilizar, vão ser os mesmos a vida inteira. Os mesmos músculos que vai utilizar. Então, o que acontece? Ressalvado um eventual acidente. Eu sabia que tu ia dizer isso, né? Ressalvado um derrame, né? Etc. né? Um botox. Então, mas... Já encontramos botox. Já encontramos. Era difícil de analisar a pessoa. Desculpa. De novo, né? Ele não. Ele não quer deixar eu terminar esse raciocínio. Ele não quer deixar... Eu estou aqui para te ajudar, Thompson. Terminar esse raciocínio. Mas, então, assim, se o sujeito é um sujeito que teve raiva, é um sujeito que não tem controle emocional, ele explode, ele tem explosões de raiva durante uma vida inteira, desde criança, ele tem raiva com tudo, raiva. O que acontece? A emoção da raiva vai mexer com determinados músculos, e o que ele está fazendo? Ele está levando a emoção da raiva para a academia das emoções. E ele faz o quê? Ele faz com que os mesmos músculos são acionados, hipertrofiam e fica a marca no sujeito. Tu olha e diz, esse cara tem cara de brabo. Faz sentido. É possível que ele seja. Cara de brabo, porque ele já ficou brabo a vida inteira. Tu pode olhar uma pessoa
né? Se tu parar para pensar numa pessoa que tu conheça e que se deprimiu durante uma vida inteira, tu vai te lembrar dela com a expressão da tristeza, porque é essa expressão que ela transmite por aquele estado emocional que ela adotou, e aquilo Mesmo ela estando aparentemente neutra. Neutra, porque ela está neutra, mas a musculatura dela foi hipertrofiada e o desenho está ali. Ah, sim. Quando é que não tem isso? Quando as pessoas não têm uma determinada emoção que marcou a vida inteira. Uma pessoa que não tem problema, que não é extremamente raivosa, que não é extremamente triste, que não está sempre rindo. Então, não tem emoções que desenham isso. Mas um policial pode olhar e enxergar determinadas emoções ali no sujeito, determinado desenho fisionômico que propicia uma leitura. Que, no mínimo, sirva como um alerta para ele. Um parâmetro, assim, uma ideia do que... Um parâmetro para ele. Então, assim, o estado de tensão do sujeito. E o que ele tem que buscar é assim, o sujeito tem que ter um estado de tensão natural. O estado de tensão dele tem que ser normal para aquele momento. Não pode ser maior do que aquilo. Ele não pode chegar e ficar, digamos, reticente. Ele não fala muito, ele está reticente. Ele olha para a companheira ou para o companheiro que está do lado. Ele olha para os lados enquanto o policial está ali. Este comportamento está entregando alguma coisa. Nervoso que não é normal, que não é natural. O comportamento nervoso natural é uma coisa. Agora, o policial, a partir da abordagem, ele tem que estar também ready to go. Isso significa, né? Pronto para entrar em ação. Que ele recebe, o treinamento que ele recebe. Sim, isso está no treinamento. Se é para ficar com a mão ali, ou se está com a arma em posição sul, se está, sei lá, né, com alguém dando o a segurança do posição perímetro que ele tem que ficar, ok. Né? Isso aí tudo, né, faz parte de algo que transcende a análise comportamental. Mas a análise comportamental de chegar lá é possível, sim, da gente cuidar. Tem um policial rodoviário aqui do Rio Grande do Sul, o Kerber, e que ele, inclusive, escreveu um livro aí. Ele foi aluno meu, ele fez referências agradecimentos. Da mesma forma que se não me engano, exibido vezes aí dentro, né? Exatamente. O Kerber, né, fez na contracapa referência, né? Ele é da Polícia Rodoviária Federal aqui do Rio Grande do Sul. Né? E ele escreveu um livro também, entrevista em tempo real, uma coisa assim, né? Acredito que deva ter bastante informação bacana. E olha o jabá aí para ti, viu, Kerber? Viu? Mas eu não falo nada que eu não confie. Manda um pix aí, Kerber. Manda pizza para nós. Né? Mas tem sim, Fábio. Tem que fazer. Pois porque como eu disse, eu tive várias experiências dessas. E, se não me engano, o segundo caso que eu tive foi uma situação de homicídio. Era antes de ser julgado no júri. Não, era principalmente, ela já tinha aquela questão de civil, o homicídio ser julgado na vara do júri, mas era policial contra policial. Eu tenho que contar porque é bastante interessante. São Leopoldo, anunciado que tinha um sujeito bastante embriagado num jogo de várzea, campeonato da várzea. É feito para dar errado o campeonato da várzea, porque sempre dá problema. E o cara estava urinando nos carros. Aí chamaram 190, o cara já vai, brigadiano já vai, mais um bêbado xarope na minha vida. E ele chega lá, e quando ele se aproxima, o brigadiano não desceu, e o sujeito bota as mãos na porta do carro e diz assim, e aí, pessoal, qual é o problema aí? E quando ele abre assim, ele está com uma jaqueta e a arma está aqui. E o policial, né, puxa a arma dele aqui e empurra a porta para fora. E no que empurra a porta para fora, ele diz, não é assim, meu camarada, e bota a mão atrás. E o policial, supondo que ia acontecer uma tragédia com ele, que estava ameaçado, ele baleia esse sujeito com a própria arma. Inclusive porque ele estava com a arma na mão esquerda, ele era canhoto. E quando ele foi descer, ele disse, o cara está se coçando. Puf! Matou o sujeito. Tá? Putativo, amigo. Foi absolvido. Mas deixa eu dizer que, além dele ter sido absolvido, o que ele estava buscando atrás? Documento. Ele ia dizer, sou colega. Tá? Uma tragédia. E eu assumi esse caso com ele. Eu entrei, ia ser o interrogatório dele, o defensor público não tinha chegado, eu conhecia ele, tive a infelicidade de conhecer ele numa palestra que ele saiu da formação, e o meu advogado, que foi o meu mentor, ele pediu o nome dele, era um senhor antigo, disciplinador, e pediu para punirem ele, porque ele saiu da formação sem pedir licença.
E eu tinha um remorso disso, porque eu achei uma tristeza isso acontecer, né? E aí eu disse, tu tá fazendo o que é isso? Não, vou responder aí. E o interrogatório era o primeiro ato do processo. Eu digo, tô contigo. Posso te defender? Disse, doutor, meu defensor público que era para estar aí não está aí. Se o senhor vai me defender, por quê? Eu digo, não, eu sinto vontade de te defender. Posso te defender? E foi isso. A gente conseguiu fazer o reconhecimento da legítima defesa putativa e ele foi absolvido, né? Um grande amigo, não posso dizer o nome, mas satisfação, fique bem, né? Mas é isso, é aquela impressão que se ele tem um treinamento, talvez ele conseguisse fazer uma leitura um pouco melhor, porque ela é de segundos, né? E acaba que a pessoa tem um problema para tanto tempo depois, e uma família fica sem pai e todas essas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os sinais mais comuns detectáveis no corpo? Atenção, não é para ninguém tentar anular os sinais, porque não dá para anular os sinais, tá? Que alguém deixa quando está mentindo, sinais corporais. Sobre análise do discurso a gente pode falar depois, mas neste momento me interessa realmente o que ele indica numa movimentação de entrevista que chama atenção depois de ter sido fixado, porque o primeiro passo parece que é esse, fixar a baseline do sujeito, entender como é que é o funcionamento geral dele, porque às vezes a pessoa engole muito ou pede água, porque ela está com sede também, ela pode estar, mas o que dá para notar quando a pessoa se estressa ou está mentindo? Ok. Se eu tiver resposta para essa tua pergunta, eu vou estar mentindo. Qual é? Não existe resposta para esta pergunta. A resposta é não existe resposta para essa pergunta. Tem resposta. Porque então tudo tem que ser contextualizado. Uhum. Há um conjunto de comportamentos que naquele contexto, para aquela baseline, tem uma leitura. Não existe. E esse é um problema do pessoal que lia o livro O Corpo Fala e saía querendo analisar as pessoas. O cara está de braço cruzado, ele não está dando muita bola para o que eu estou falando. Não, o ar-condicionado está forte. Ou o braço cruzado é uma posição dele botar, porque ele tem, que nem eu, um abdômenzinho um pouquinho mais dilatado do que devia. Então, não tinha reparado ainda. Isso, Então, ele está aqui, né, de uma forma um pouquinho mais relaxado, etc. Então, não há sinal. Não há nada. Mas isso absolutamente nada. Né? Bom, ok, vamos lá. Generalizando. Tá. Se o sujeito está falando, ele tende a piscar os olhos de uma forma mais frequente. Se ele está falando uma mentira. Por quê? Porque a partir do momento em que ele fica tenso, isso é um reflexo incondicionado. Uhum. Então, ele tende a aumentar o ritmo de piscada dos olhos. Ele tende a diminuir o ritmo com que ele está falando, porque ele precisa pensar no que ele vai dizer. Então, ele perde um pouquinho da naturalidade. Entendi. Ele, muitas vezes, quando termina algo que ele está dizendo, ele baixa a cabeça e fecha as pálpebras. Então, ele fala isso, né? Então, é isso, Thomas? Isso, Fábio. Quando eu disser para ti aqui no nosso podcast, isso, Fábio, eu não tenho a mínima convicção do que eu estou falando e estou com medo que tu note isso. Por quê? Porque por que se diz aí que quando o sujeito está mentindo, ele não consegue fixar olho no olho? Porque, voltando ao que eu falei antes, tem gente que pode estar chegando agora, né? Também. As pessoas, quando vão mentir, e não são mentirosos de carteirinha, Uhum. eles têm medo de ser pego na mentira ou vergonha de estar mentindo. E tanto o medo quanto a vergonha fazem com que as pessoas tendam a proteger os olhos. Então, elas tendam a desviar o olhar, porque elas se sentem ameaçadas, porque a impressão que elas têm que vão enxergar aquilo. Então, que os olhos são a janela da alma. A janela da alma, isso, né? Uhum. Então, o que as pessoas fazem? Há várias reações incondicionadas. Uma delas é diminuir o ritmo de piscada para ficar com a pálpebra fechada mais tempo. Então, piscar muito só não é um sinal. Piscar pouco também pode ser um sinal. Também pode ser um sinal. E demorar a piscada também para manter fechado. Normalmente, quando as pessoas estão sendo expostas a uma situação de risco, acontece o contrário. Ela espoca e para de piscar. Então, assim... Nossa, mas isso é muito fora do normal, né? Não, isso é muito comum. É mesmo. Quando a pessoa se sente exposta, né? Quando Abre ela o vai... olho aqui. Ela está falando e ela... Dá uma questão... Ela fica ali. Porque o que acontece? Ela está processando.
Quando ela se sente ameaçada, ela começa a processar as consequências daquela ameaça. E para processar as consequências daquela ameaça, a concentração dela se dá no raciocínio e não na pessoa que está ali. E ela acaba parando de ter o comportamento normal de manter o ritmo de piscadas. Ela espouca. Tá, e aí tu já viu isso quando tu fez a primeira etapa, que fez aquelas perguntas correntes ali de qualificação, de como é que foi que chegou até aqui, aquelas coisas? Ali eu não vejo isso, porque para ver isso, a pessoa precisa se sentir ameaçada. E no início, tudo que ela não pode é se sentir ameaçada. Sim, senão aí deixa ela tu não estabelece a conexão. Agora, no momento em que tu vai chegar, naquele momento de fazer a transição da entrevista para o interrogatório, fazer uma questão de desafio e controle, e pá! E tu começar a fazer uma narrativa, diz, olha, se tu não... assim, do jeito que eu tenho as informações aqui, eu enxergo de uma forma. Eu preciso te escutar, porque daí eu vou ter a totalidade das informações e posso enxergar diferente. Agora, tu quer que eu te digo como é que eu estou enxergando hoje, sem que tu fale, para motivar o sujeito daqui a pouco a falar. E quando tu começa a falar, se tu fez um estudo bem feito naquele caso, aquilo que tu diz que tu acha que é, ele acaba sendo o que foi. Uhum. E daí para o sujeito, psicologia da mentira. As pessoas mentem, pessoal, mentem enquanto elas se sentem seguras que não vão ser pegas. A partir do momento em que elas tiverem medo de ser, porque sentir que estão expostas, elas mudam. Elas, em vez de mentir, elas vão explicar aquilo ali. Então, a partir do momento em que tu consegue fazer com que... É o meu? Ah, olha que legal. Que bacana. Acabei de... Né, eu tirei o volume do celular, mas eu não sabia que tinha que tirar o volume dessa jossa aqui, né, que acabou... Eu não vou falar nada porque pode acontecer comigo a qualquer momento. Aqui, ela não encontrou aí, né, pessoal? Entendeu? Eu devo ter mentido. Pois é, tá aí te entregando. Só para me fazer, mais uma vez, perder aqui. Né, não estás perdendo, estamos indo todos muito bem. A minha linha neural ali. Né? Então, me coloca de novo na minha linha neural aí, Fábio. Então, eu estava prestando atenção no app do Apple. Tu também te distraíste. Não, o que tu está dizendo é o seguinte, que depois que tu estabelece, a partir da entrevista, qual é a linha que a pessoa tem de base, tu vai partir para determinados confrontos. Não, agora... E que a pessoa não consegue mais... Não, agora eu me lembrei, está falando Lembrou? do momento em que o sujeito, né, da dinâmica ocular. Então, a dinâmica ocular, ela se estabelece, né, ela se estabelece daquela forma por uma reação do sistema nervoso incondicionado, sistema nervoso autônomo. A gente não tem controle sobre aquilo ali. Isso aí, inclusive, abre a janela para algo que se chama microexpressões. Ah, sim, são expressões falar sobre isso também. Em que a gente emite quando recebe um gatilho e que não tem como ser simuladas. E não tem como evitar. Não tem como evitar. Não há como evitar e não há como simular. Então, quando a gente souber o que olhar, quando tiver estudado um caso, quando tiver uma ideia da baseline, quando eu souber o que te incomoda, o que mexe contigo emocionalmente, e eu souber colocar aquilo no momento certo, eu souber apresentar uma evidência no momento certo, eu poder dizer, pois é, mas fulano disse isso. Por que o fulano teria dito isso? Aí eu vou observar naquela alavanca psicológica se vai haver esta dinâmica, uma dinâmica ocular que me permita, né, tirar informações. Então, eventualmente, o tipo de piscar dos olhos é um sinal que pode nos trazer informações, mas precisa da baseline, porque tem gente que faz assim o tempo inteiro. Ele fala, né, e está lá o tempo inteiro. Tudo que for o tempo inteiro não é sinal. Não é, só é sinal aquilo que acontece quebra no momento em que a pessoa se sente ameaçada. E aí tem as perguntas programadas já para uma estruturação de perguntas bem feita. Quando eu fiz a minha primeira pós, Fábio, eu estava fazendo pesquisa e achei uma entrevista que eu achei muito bacana, uma entrevista lá. O título era muito bacana. Digo, deixa eu olhar o que tem ali. Era uma entrevista que eu tinha dado para uma rádio de São Paulo há uns 2 anos antes daquilo ali. Uhum. E eu olhei aquilo ali e digo, meu Deus do céu. Como é que é o nome do povo, né, que estuda, né, as fonoaudiólogas? Sim. Queriam me matar. Porque eu dei entrevista por telefone e os caras colocaram ali por escrito e contaminaram a entrevista. Onde eu disse que eles botaram que o gago é um sujeito que está mentindo. E quando eu disse não, a gagueira incidental, ela pode ser um sinal de mentira. Incidental, ou seja, quem não tem isso na sua baseline, ele gaga por quê? Por que o sujeito gagueja? Por que ele tem desconexão emocional? Porque no momento em que ele vai fazer a emissão do discurso dele, o cérebro entra em conflito com o que ele
pode, o que ele não pode dizer. Então, Ele está fazendo um monte de cálculos para ver. Na narrativa dele, aparece o que está acontecendo no cérebro dele. Ele tapa o que vai... riqueza. Então, ele aparece isso aí. Né? Então, mas nada disso pode ser escrito em pedra. Porque simplesmente pode ser que ele tenha que dar uma explicação difícil naquele momento. Ou, às vezes não tem recurso intelectual para dizer alguma coisa. Ou não tem recurso intelectual, ou às vezes, sei lá, né, o delegado está perguntando para ele, né, o promotor está perguntando para ele, então, o senhor me explique aonde que o senhor estava nesse momento, o senhor não tem álibi. Ele estava com a mulher do delegado, estava com a mulher do promotor. E ele não vai dizer que estava com a sua mulher, porque ele vai morrer, ele prefere ir para a cadeia em vez de levar um tiro do sujeito. Sim, então, sim. Quer dizer, e o comportamento, então, nada pode ser escrito em pedra. Claro. Isso que é importante, dominar tudo e enxergar um cenário. Então, não tem assim aquilo, mas tem coisas que dentro do cenário, para não te deixar sem resposta, podem sim ser sinais interessantes, como tu me pediste, né? Os não verbais. Isso. Agora, já falamos dos não verbais, a gente está avançando bastante, assim, isso aqui, gente, é tema para várias oportunidades e já deixo o convite para o Thompson voltar aqui, tá? Não volta só porque o Grêmio vai jogar, volta porque a gente tem que continuar conversando, cara. É sempre muito rico. Não é sempre que eu posso vir a Porto Alegre e ver 2 jogos, né, do Grêmio, né? Ingressos comprados para o Grêmio contra o Atlético e para o Grêmio contra o Flamengo. Pai, me protege. Tá. Análise de discurso, tá? Ela também é hábil a detectar mentiras, ela independente de outros recursos? É possível? Ela é o único recurso confiável. Uhum. E tu vais ouvir, eventualmente, posições contrárias à minha. Se tu está desenvolvendo um podcast sobre isso, vai vir gente aqui que certamente poderá te dizer o contrário do que eu penso. E o que eu digo para todo mundo que me escute é o seguinte: me escute, processe e escolha daquilo que eu digo o que parece fazer sentido. Porque eu faço isso. Eu escuto as pessoas, eu faço muitos cursos, e eu digo, bom, isso não me parece fazer sentido e eu descarto. Então, às vezes tem gente, tem um português, né? E que inclusive agora, daqui a uns dias, está vindo aqui, estou trazendo ele para o Brasil. Nossa. Pela Escola de Cérebros Comportamentais, o Fábio vai estar lá, nós vamos ficar em São Francisco, lá, em São Chico, e ele vai dar quer dizer, é um dos poucos caras em que eu acredito em mais de 90% de tudo que ele fala. Nós temos nossos pontos de discordância, mas eu acredito em quase tudo. E é fantástico, entendeu? O que ele fala. É salutar também. Tem gente que eu acredito em 10% daquilo que fala, o resto eu estou discordando. E vocês fiquem à vontade para, depois de me escutar, de escutar outros convidados aí do Fábio, para formar. O importante é vocês trabalharem com algo que vocês confiem, que vocês tenham convicção. Porque a gente não pode defender nada que não seja a nossa convicção. Então, se vocês acharem que o que eu falei aqui em algum momento, né, determinadas coisas ou tudo, sei lá o que, não faz sentido, ok, ignorem. Porque vocês só vão poder se basear naquilo em que eu tento defender se vocês entenderem aquilo como realmente algo importante. E eu digo, análise do discurso é tudo. Os não verbais, eles são fantásticos qualificadores, eles qualificam. Tá. Mas se eu tiver só análise, se eu tiver só o papel, eu produzo muito só com o papel. Tá, agora, se além do papel eu tiver a parte do não verbal, aí eu tenho um prato fantástico. Pois é. Agora nós estamos numa época que eu digo que o gargalo trocou de lugar, porque antigamente, numa audiência judicial, o juiz recebia a informação do depoente, interpretava e largava para um escrivão. Ficava uma droga, tá? Porque a gente tinha que, às vezes, intervir e dizer, doutor, ele não disse exatamente isso, ele disse isso e isso. Ah, doutor, o senhor consigna, então, como o senhor achar... Tu sabe que isso ainda acontece? Sim, provavelmente aconteça. Nos PICs? Nos PICs? Ministério Público... Ah, sim. Ainda escuta nas investigações. E deixa que os réus optem por dar o seu depoimento... os réus, não, desculpa, as vítimas optem por dar o seu depoimento em vídeo ou transcrito pela autoridade do Ministério Público que está escutando. E isto, meu Deus, voltamos... É uma atrocidade. Voltamos... Quando eu digo que trocou o gargalo de lugar, eu quero dizer que quando fazia isso, todo mundo trabalhava sobre a análise do discurso escrita ali. Só que mudou o juiz, o processo foi longo, ninguém mais sabe o que foi dito.
Então, a gente vai ter que ir para a tese e tentar criar um raciocínio, no caso da advocacia, absolutório em cima daquilo ali. Mas hoje não. Nos tempos atuais e também por causa da pandemia, nós temos que fazer análises às vezes, e a Andrelise toca muito bem nesse assunto, sobre a diferença do ambiente na credibilidade da testemunha. Porque a testemunha, eu fui testemunha. Foi a pior experiência da minha vida. Eu também. Odeio ser testemunha. Porque eu cheguei para dar o depoimento e o juiz era gigante, que ele estava num estrado assim, e eu já sou grande, né? Sou grande. Aí o cara tava lá em cima e eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou testemunha, mas eu já era um advogado criminalista há muitos anos e eu fiquei apavorado com aquilo, tá? Mas agora, Thompson, esses dias depois, um cara que é numa situação de um processo meu, o sujeito só não tava na rede, mas estava sem camisa, amigão, sovacão aparecendo aqui, dando discurso aqui, ó. Sovacão, peludo, papai. Olha, se eu sou juiz, eu primeiro já dou uma enquadrada no querido, sabe? Senhor, por gentileza, pode botar uma camiseta, a gente espera. Senta aí direito e fala alguma coisa, né? Então vamos começar no assunto. Mas não. Acontece que ele entregou uma riqueza de coisas ali, que eu já estava, né, iniciado na nossa prática aí. E eu expus esse sujeito de todas as maneiras possíveis, sabe? Ele começou muito relaxado porque ele pensou que ninguém sabia que ele tinha uma relação com o tráfico local. E eu disse, senhor, qual é a sua atividade? Eu faço casas. É? Aí próximo da sua região? Normalmente é em outras cidades, que aí não dá para identificar, né? Tá bem. E qual foi a última casa que o senhor construiu, então? Quase que o juiz diz, não, isso não tem a ver com o assunto, porque o juiz gosta muito de querer um raciocínio encadeado para chegar em algum lugar que ele já saiba. E aí, quando ele pergunta isso, eu digo, doutor, se o senhor deixar eu ir até o fim da minha linha de perguntas, o senhor vai entender onde eu quero chegar. E esse me deixou ir até lá. Não, foi em Alvorada. Tá bom. E era grande, pequena? Não, a casa pequena. Aí ele se sentiu pressionado, começou a entregar que estava com aquela instabilidade, perdeu a tranquilidade, baixou o sovaco, aí comecei, pelo menos, foi visualmente mais agradável, e acabou que eu disse, o senhor conhece fulano, o traficante local? Conheço. Mudou o tom de voz. Tava pachorrento, atirado, feliz da vida em casa. Conheço. O senhor conhece pouco ou muito ele? Não, é meu vizinho, mora aqui do lado. Tá bem. Ele tá aí? Não, ele tá preso. Por quê? Qual é a atividade deles? Não, dizem que ele é traficante, mas eu nunca vi ele traficar. Porque é uma coisa que acontece muito também, né? O cara diz que nunca... Então, se ele está na minha frente, eu teria condições de fazer essa leitura bem mais rápida e ele talvez não estivesse naquele atrevimento todo e aquele relaxamento todo. E dessa vez eu usei a meu favor. Mas muitas vezes a pessoa está em casa e ela se sente mais à vontade para falar qualquer falácia. E se o advogado não está preparado, se vai ali, né? Existem pessoas que mentem com perfeição, quer dizer, que tem muita dificuldade de perceber que estão mentindo. Sim. Que tipo de pessoas são essas? Os mitômanos e os sociopatas. Mitômano é aquele sujeito que cria e vive uma mentira. E como ele vive aquela mentira, o comportamento dele é muito semelhante. É muito semelhante. Se conseguisse mais uma aguinha aqui, eu vou tossir um pouco mesmo. Fiquei com vontade de alcançar minha água para ti, mas não tem muita higiene nisso. Então, ele cria, vive, e o comportamento dele é muito semelhante ao de alguém que diz a verdade. A gente já tem oportunidade de verificar isso na telinha de Hollywood, no filme do Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio. Sim, muito bom esse filme. E no Brasil aqui, né, com o jovem lá do caso do VIP, né, que deu o livro, o filme, né, etc., que, né, uma entrevista lá para o Amaury Júnior lá em um carnaval em Recife, disse que era filho do dono da Gol, etc. E aí hoje ele dá consultoria sobre persuasão. Olha persuasão nas vendas. Né? É bom, hein? Ele começou a dar consultoria, não sei se hoje está assim, inclusive com tornozeleira eletrônica. Olha, mas muita credibilidade. É isso aí. Então, o mitômano é complicado de pegar. O sociopata,
é um sujeito que tem um trânsito emocional diferente da gente. Aham. Existem emoções que ele não tem estrutura cerebral que permitam que funcione da mesma forma, como o medo, como a tristeza, né? E então ele tem comportamentos absolutamente distintos e muito racionais. E alguém que não tem o conflito da razão com a emoção tende a não expressar de uma forma muito fácil isso. E quando se analisa, né, o discurso parece coerente, racional, com Esse é o detalhe. mitômano. Esse é o sociopata. Ah, o sociopata. O mitômano é o cara que é o racional. O outro tem ele um acredita comportamento naquela normal, história toda. mas que parece verdadeiro. Uhum. Então, qualquer um deles, o caminho para chegar é numa ferramenta chamada de Real Monitoring, monitoramento da realidade. John Hayes, se não me engano, foi o cara que começou a estudar isso aí, e que foi algo incorporado ao CBCA, que é o Content-Based Criteria Analysis, né, análise de conteúdo baseado em critério, né, e que, por sua vez, faz parte de um dos protocolos hoje mais utilizados no mundo inteiro para pegar veracidade, que é o SVA, Statement Validity Assessment. Então, este monitoramento da realidade, essa pecinha dessa engrenagem que eu fiz chegar ali, ele nos permite identificar se a pessoa que está falando alguma coisa passa para a gente percepções sensoriais de ter estado naquele local onde ela descreve determinada ação ou determinada coisa que ela enxergou. Porque quem está em algum local, ele passa percepções sensoriais. Se eu perguntar para ti se tu ouviu algum som naquela noite, tu pode dizer, deu uns barulhos sim, etc. É diferente tu me dizer, cara, tinha umas coisas que eu não sabia se era foguete ou era tiro, porque era em junho, mas era um barulho, um pleque assim. Isto te traz veracidade, porque o cara está passando uma percepção sensorial dele. Sim, a forma com que ele escutou aquilo. Então, quando a gente fala com alguém, pede uma descrição, o mitômano e o sociopata não trazem essas informações sensoriais. Eles vão ser racionais, lógico, mas eles não conseguem trazer percepções que eles não vivenciaram na cena. Mas é mais difícil. Deixa eu ver se eu estou enganado, mas me parece que em algum momento a gente, lá no Cérebros, a gente viu e analisou e comentou, foi durante um curso específico, uma situação envolvendo um cara que ele era entrevistado em várias ocasiões. A reportagem vinha conversar com ele e ele era testemunha de quase tudo, né? Inclusive, quando caiu o avião daquele presidenciável, ele mencionou que ele tinha chegado perto, tinha visto os olhos azuis do candidato. Lembra desse cara? Lembro. É muito engraçado porque depois foram olhar e o cara era um mentiroso, ele estava sempre nos lugares, ele se vestia de bombeiro, se vestia de resgate. Mas nós identificamos isso na escola de cérebros. Não, esse cara está mentindo, tem um comportamento disso, por aquilo. Thompson passou voando, né? Como passou voando? Exatamente, passou voando. Quanto tempo nós estamos conversando aqui? Nós estamos há 1h30. Sério? Isso aí. Não está mentindo? Tô. Eu não posso negar nada para ti. Não vou negar nada. Mas o que eu quero te dizer assim, puxa vida, é uma oportunidade tão legal que eu queria fazer há tanto tempo, trazer isso para ajudar que o policial tenha melhores julgamentos na rua. E eu vou deixar uma mensagem minha para eles e gostaria que tu deixasse uma tua, mas eu vou primeiro dizer o seguinte, pessoal, optem pelo que é real. É melhor a gente trabalhar com uma verdade difícil do que com uma mentira muito linda, sabe? Eu já tive oportunidades de testarem mentira durante a narrativa para mim. E não mintam para o profissional que trabalha para vocês. O profissional vai ajudar vocês. Então, eu sempre costumo dizer que a mentira vai trazer... vai ter o tamanho da versão. Ela nunca vai ter o tamanho da verdade. Então, essa é a minha mensagem, mas eu estou aqui para ouvir do professor Thompson uma mensagem final, uma mensagem de encerramento e já para manifestar meu agradecimento. Muito obrigado. Bom, a minha mensagem final é quase parafraseando o que o Fábio diz agora. A profissão de vocês, ela envolve risco constante. Eu digo, vocês são o para-choque de tudo. A probabilidade de vocês não se envolverem em alguma situação complicada em que dispararam contra alguém é muito remota, isso faz parte do dia a dia.
a probabilidade de não ter um traficante dizendo que vocês roubaram a droga dele é remota, isso está no dia a dia. Ou seja, a possibilidade de vocês terem problema é remota. E, assim, em função disso, o que a gente faz? Quando tem riscos que a gente já prevê, a gente estabelece mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, eles se tornam heurísticas, eles se tornam comportamentos que passam a ser detectados pelas pessoas e, o pior, eles geram vieses. O juiz vai olhar o comportamento de vocês já com a ideia pré-concebida de que vocês estão aplicando alguma coisa ali que não corresponde à verdade. Só tem uma maneira do Fábio ou do advogado criminalista que for defender, vocês defender. Ele precisa saber 100% da verdade. Não há nada do qual vocês devam ter medo, esconder nada. E assim, a gente tem medo de se expor em coisas das quais a gente não se orgulha, mas não pode ter. Ele precisa saber. Ele é o sujeito que precisa saber, mesmo aquilo que na cabeça de você diz, para que ele precisa saber disso? Ele precisa saber para montar uma estratégia perfeita. Então, essa é a minha mensagem parcial. E a outra, Fábio, eu vejo que tu, com alguma frequência, orienta os teus clientes na palestras em unidades militares. Sim, alguma vez que coincidir com uma vinda minha a Porto Alegre, tu tiver algum comandante, alguém que achar interessante, né, que eu dirija algumas palavras aí, né, para o teu público, eu me coloco à disposição. A maior dificuldade é aquela que tu sabe, quanto tempo a gente demorou para ajustar para eu estar aqui agora, entendeu? Agenda é Espero incrível. que não me custe, né, o casamento, né, porque eu larguei a minha esposa. Nós fazemos divórcio também, não te preocupe. E eu larguei a minha esposa ali no Shopping Praia de Belas, dizendo para ela que eu a pegaria ali no máximo 2 horas, e a cara dela não foi de muito bom. Mas isso faz parte, né, faz parte da nossa vida. Mas eu me coloco à disposição, se tu achar que em algum momento isso aí fecha aí, né, para fazer isso. Thompson, vamos fazer isso quanto antes. Eu fiz isso algumas vezes aqui em Porto Alegre, para a Polícia Rodoviária Federal, porque eu conheci o Keber me convidou, eu fui lá, né, palestrar para o pessoal, né, gostou bastante, né, e me coloco aí à disposição aí pela nossa amizade. Olha o tamanho da nossa chance, galera. A gente vai ter como ouvir um pouco mais do que o Thompson tem para dizer. Eu vou encerrar dizendo que a pena podia começar de uma maneira melhor, e coloquem nos comentários, entrem nas nossas redes e peçam assuntos, porque o QAP significa escuta. Nós estamos na escuta de vocês e nós queremos trazer aquilo que seja o anseio de entendimento de vocês. Os policiais militares têm muito para acrescentar, nós vamos trazer policiais militares também aqui, mas o que nós pudermos contribuir para que vocês tenham uma vida profissional mais tranquila, com a gente vocês podem contar. Rodrigo Silveira está sempre à disposição de vocês. É isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.